Glórias a Deus. Quero falar com vocês um pouquinho sobre esse período de transicionamento da visão. De uma forma muito especial, Fábio trouxe para nós um entendimento de que existe um período das nossas vidas, de que nós nos deparamos com uma espécie de um vácuo, ou um vazio, em que nós não conseguimos ter interpretação ou entendimento de muitas coisas, mas nós sabemos que a palavra está sendo liberada sobre este lugar, e desse caos, Deus irá reorganizar as coisas para um novo tempo. Quantos entendem isso? Mas passar por esse período não é um período tão fácil, um período complexo, delicado e bastante difícil para nós, e que requer uma estrutura emocional alinhada com o padrão espiritual que Deus deseja. Muitos de nós temos compreensões espirituais fantásticas, entretanto a nossa estrutura emocional ela não está condizente ao nível de revelação que nós temos recebido, e Deus precisa sincronizar essas duas coisas para que possamos caminhar dentro do propósito dEle e cumprir a sua vontade. Quantos estão comigo nisso? Então existe um processo de preparação interior para que a nossa alma ela esteja sincronizada com aquilo que Deus tem ministrado ao nosso espírito, e nós possamos fazer uma sinergia entre o céu e a terra, entre aquilo que Deus está bradando na eternidade, aquilo que Ele está movendo no seu trono e aquilo que nós temos vivido no nosso dia a dia e no nosso cotidiano, entendendo que toda e qualquer circunstância tem cooperado para o cumprimento do propósito quando eu estou nele. Quando eu estou vivenciando a plenitude deste propósito, quando eu estou caminhando dentro deste tempo de cumprimento das promessas de Deus, eu preciso entender que qualquer situação adversa que aconteça, qualquer circunstância complicada que aconteça, ela vai cooperar para a conclusão daquilo que Deus propôs sobre a minha vida. Quantos estão aqui? Então, quando nós entendemos um tempo de crise, e eu quero fugir um pouco desse pensamento clichê que essa cultura coaching colocou um pouco na nossa cabeça, e falar um pouco sobre crise, mas falar sobre as nossas crises interiores como se elas abrissem dentro de nós novas janelas de possibilidades diferentes de vida. E que quando nós pensamos que as coisas estão complicadas, na verdade essas coisas complicadas estão nos empurrando cada vez mais para o centro da vontade de Deus e para o cumprimento do propósito. E quando esse caos acontece, é porque Deus está começando um processo de reorganização do todo, assim como foi na origem, quando todas as coisas estavam desorganizadas e a palavra disse haja, e com o davá de Deus, o poder criativo de Deus, Ele colocou as coisas em ordem. Então Deus está visitando as nossas vidas, e mesmo que o caos esteja instalado, Ele está colocando as coisas no seu devido lugar, como se fosse um quebra-cabeças. Ele está montando todo o cenário para que o propósito dele, de uma forma plena, não só individual, mas coletiva, se cumpra. E se Deus está mudando a igreja, e aí é muito importante que nós pensemos sobre isso, porque nós estamos falando da igreja está passando por um processo de revolução, a igreja está passando por um processo de transição. Tudo isso é uma questão de lógica, basta nós olharmos como está a estrutura, os métodos, a liderança, totalmente longe dos padrões que Deus estabeleceu. E nós entendemos que precisamos de uma grande reforma ou de uma grande revolução para trazer as coisas novamente para o trilho. Entretanto, Deus não vai mudar prédios, tijolos, equipamentos, objetos. Deus vai começar mudando pessoas, porque nós somos a igreja. Então, quando nós falamos que Deus está causando uma revolução na igreja, Deus não está causando uma revolução numa denominação evangélica. Deus está causando uma revolução dentro de nós. E essa revolução precisa ser respeitada, porque ela faz parte de um processo de Deus nas nossas vidas. Eu quero falar um pouco sobre os processos que fazem com que uma visão e um propósito do céu, eles sejam concretizados na nossa caminhada. Eu quero que você abra comigo Lucas 20 e 45. Quem gosta de viajar na palavra de Deus, nós vamos dar um mergulho nos evangelhos e ver algumas posturas
que Jesus fez, embora o cordeiro tivesse sido imolado antes da fundação do mundo, ele entendeu que todos os processos que ele estava passando durante o período que ele estava conosco aqui na terra, eram parte do cumprimento do propósito de Deus na sua trajetória e na sua carreira aqui. Quantos me entenderam em relação a isso? Volto a dizer, embora o cordeiro tenha sido imolado antes da fundação do mundo, ele entendeu que todos os processos, dolorosos ou não, que ele transitou nessa terra enquanto esteve conosco, estavam cumprindo o propósito de Deus na sua caminhada e na sua carreira. E assim é conosco. E diz assim: e ouvindo todo o povo, disse Jesus aos seus discípulos: guardai-vos dos escribas que querem andar com vestes compridas e amam a saudação nas praças e as principais cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, que devoram a casa das viúvas, fazendo por pretexto longas orações. Estes receberão a maior condenação. Nós já falamos aqui a respeito dos religiosos, e que nós de alguma maneira estereotipamos ou rotulamos os fariseus como um padrão de religiosidade fixa, e todas as vezes que nós queremos nos referir a alguém religioso, alguém engessado nos padrões da religião, nós nos recorremos à figura farisaica. Entretanto, nós entendemos que eles eram extremamente zelosos, mas alguns dentre eles infelizmente se corromperam e perderam realmente o tempo da visitação de Deus e a possibilidade de compreender a revelação do todo, tendo Jesus entre eles. Eles guardavam as leis, eram zelosos, e muitas vezes, para ser livre, você vai ter que contrariar alguns desses dogmas que a religião impôs sobre o seu comportamento e sobre a sua formação. Você vai ser transformado num questionador de bases doutrinárias e dogmáticas, porque nós estamos chegando num tempo em que determinadas práticas já não combinam com o tempo que Deus está liberando sobre a igreja, e nós vamos ter que nos perguntar se a maneira que nós temos vivido é condizente com aquilo que Deus quer contextualizar para este tempo. E quando você começa a questionar, você começa a entender a verdade, inevitavelmente você começa a tomar posturas diferenciadas do grande público que está viciado, atrelado ao padrão religioso engessado. E por conta disso você vai sendo considerado um rebelde, ou você vai sendo considerado um herege, não porque você está se levantando para ser algo contrário ao que a religião depõe, ou o que a religião quer que você seja, o que ela impõe sobre a sua vida, mas porque você entendeu que você precisa ser você mesmo. E passando a ter esses posicionamentos radicais, você não consegue mais comungar com todas essas bases doutrinárias que são contrárias a contextos originais de Deus, e que são bases que foram construídas por homens para prender pessoas em padrões de religião que cegam, que ensurdecem, que emudecem, que travam a vida das pessoas, que robotizam. E aí você começa a buscar a sua própria liberdade. Com isso você sofre um padrão de transformação de paradigmas ou de mudanças de fortaleza de mente, e aqueles estereótipos que você estava acostumado a ter e que comunicavam uma verdade interior já não combinam mais com a essência do seu coração, e você precisa mudar, inclusive a maneira com que você fala, a maneira com que você se comporta, a maneira com que você se relaciona, os lugares que você frequenta, as esferas que Deus está te levando para influenciar. Você começa a ter uma amplitude muito maior do que aquela religiosidade cartesiana e lógica construiu durante muito tempo da sua vida, te formatando e te desenhando como você é. E aí você começa a questionar conceitos pré-estabelecidos, e gradativamente você sai do miolo, você sai do olho do furacão, e as pessoas começam a achar que você está estranho, porque de alguma maneira você tem se afastado de alguns tipos de comportamento que hoje são tóxicos e nocivos para você, porque já não
conferem mais com aquilo que Deus tem ministrado no seu coração, e você vai entrando num lugar que nós chamamos de área de borda, ou seja, você fica em perímetros e começa de alguma maneira a se isolar, porque você prefere ficar longe para não sofrer questionamentos, e você começa a se isolar para não sofrer questionamentos, porque você de alguma maneira tenta administrar as coisas que Deus está colocando no seu coração, como uma chaleira em ebulição, como algo que está fervendo, está queimando dentro de você, e se você compartilhar essas verdades que você tem recebido do céu com algumas pessoas, você começa a criar grupos seletivos dentro da própria comunidade em que você está, e você tem medo de contaminar as outras pessoas por conta das verdades que você tem entendido e das coisas que você tem recebido. Então, para não causar nenhum tipo de problema, você começa de alguma maneira a buscar o isolamento. Alguns momentos você vai ter que mudar os seus hábitos e as suas rotinas, porque as suas práticas de uma vida litúrgica que você tinha antes, hoje já não expressam mais o céu, porque você mudou o seu padrão mental, você mudou a sua plataforma de pensamento. Deus tocou nas estruturas das suas verdades e começou a mudar o seu campo de visão. Então você começa a questionar inclusive aquilo que era prioridade, hoje já não é mais prioridade. Aquilo que você ansiava e desejava, hoje já não é mais isso, e é o próprio Espírito girando no seu coração. Você acha às vezes que você está ficando doido, que está todo mundo certo, indo por um caminho, e você está louco de estar questionando determinadas coisas que funcionaram até aquele presente momento, porque o seu pensamento está sendo mudado, porque os seus pensamentos eles passaram a ser antiquado para o perfil do reino para esse tempo. Aquilo que Deus está falando acerca de reino e como ele está se movimentando na eternidade, e como você está respondendo a isso, a sua reação ao céu está indo totalmente contrária àquilo que foi planejado, e foi o que aconteceu com Jesus. Ele questionou as formas sistemáticas de adoração e de expressão de Deus na terra. E ele começa então a perceber que Deus estava de fora dos movimentos, e que as pessoas não tinham se contextualizado no tempo, as pessoas não tinham uma interpretação clara de que o reino estava à disposição, de que o Messias estava sendo revelado, de que Yeshua HaMashiach, o Filho de Deus, estava ali presente entre eles. E ele começa então a provocar o que a gente chama de catarse, ou o que a gente chama talvez de erupção. A partir de uma mudança interior, ele consegue contagiar outras pessoas que estão perto dele, e inevitavelmente essas pessoas começam a ver e enxergar dentro de um processo de evolução, que precisam também se contextualizar aos novos tempos que Deus está propondo para o seu reino. Quantos estão me acompanhando nisso? Então isso, querido, vai bater de frente com todas as suas zonas de conforto, com todas as suas plataformas de acomodação, com todo o espírito de passividade que dominou a sua mente até o presente momento, porque nós estávamos acostumados a funcionar de um jeito, e agora nós perdemos, parece, a motivação ou a essência, e você está fazendo até mais por responsabilidade e comprometimento do que por vontade própria, porque você já entendeu o novo do céu, e você está sendo obrigado a ter práticas que já não combinam mais com esse novo momento que Deus quer planejar para a igreja. Jesus passou por isso. Ele começa a questionar essa vida ritual, essa vida cerimonial, essa vida sem sentido, e ele começa, na verdade, a dar sentido para um novo jeito de ter uma cerimônia diante de Deus. Ele começa a dar essência para essa nova cerimônia diante de Deus. As coisas começam a fazer sentido. Aquilo que era simbologia, aquilo que era leitura de lei, aquilo que estava somente no papel, aquilo que tinha sido expresso através de legalismo, agora estava sendo interiorizado, estava virando uma plataforma de vida e de essência que emanava através dele. As pessoas começaram a perceber que ele tinha um outro nível de espiritualidade para oferecer, que não era o mesmo que a religião oferecia. E aí o tempo de Deus, ele vem com propostas totalmente diferenciadas daquela que nós estamos acostumados, e nós começamos a entrar em crise,
porque nós nos habituamos e nós nos viciamos às mesmas práticas, e todas as vezes que nós ouvimos algo novo, embora nos choque, embora nós recebamos esse tipo de interpretação nova da parte do céu, nós não temos coragem de cortar esses vínculos, de cortar esses cordões e tomar uma posição radical de mudança de vida, porque nós temos medo de entrar dentro de um processo de mudança, nós temos medo de entrar dentro desse novo lugar que Deus está propondo. E isso, querido, vai começar por uma mudança de padrão mental, de padrão interior, vai começar dentro de você, e é algo que, se Deus startou dentro de você, não vai parar, porque é algo que Ele está promovendo, é algo que Ele está fazendo, e Ele é muito maior do que nós mesmos, do que nossos sentimentos, emoções ou vontades. E quando você olha, você está dominado, você está tomado por todas essas novas sugestões do reino, essas novas sugestões desse novo tempo que Deus está promovendo, e você começa a entender que a sua mentalidade, até então ela estava encaixotada, e agora ela precisa sair de dentro desse lugar de privação, de formatação, e usufruir de novas dimensões e de novos tempos em Deus, em liberdade. É incrível que nós somos libertos do pecado, nós somos libertos do poder do pecado, e quando nós entramos na igreja e nós recebemos Jesus, nós somos novamente encarcerados em cativeiros espirituais de religiosidade. Nós só trocamos a cadeia, mas nós permanecemos presos ainda às mesmas estruturas dogmáticas humanistas que regulam o nosso pensamento, e Deus está nos chamando a um novo padrão de liberdade. Não é que aquilo não serve mais, não é que aquilo não foi bom e agora é totalmente inútil. Nós não podemos esquecer dos marcos antigos e enterrar numa lixeira, jogar no lixão as coisas que nós vivenciamos, mas aquilo que você vivenciou até o presente momento, hoje já não tem mais utilidade. Por isso que as coisas estão sem sentido, por isso que você está desmotivado, por isso que existe uma visão meio turva. Parece que nós estamos meio perdidos em relação ao propósito de Deus, por conta de que em nós ainda estamos presos a antigas práticas que já não têm mais utilidade para o reino, porque houve a conclusão de um determinado tempo, e aí nós vamos precisar estar preparados para uma nova dimensão, porque vai ter uma nova igreja que vai emergir dentro dessa igreja, e se nós não estivermos acompanhando esses processos, se nós não permitirmos que o Senhor trate as nossas emoções e alinhe o nosso espírito em relação ao propósito, nós vamos perder o tempo da sua revelação, da sua visitação, e nós vamos ficar sem entender o que Deus está promovendo e o que Deus está movendo. Nós vamos ficar para trás, nós vamos ficar aquém daquilo que Deus idealizou para a sua igreja e para a sua vida, para o seu chamado, por conta de todas essas regras que nós impusemos, essas bordas, esses limites que nos impedem de ver além, nos impedem de ver diferente. E nós vamos ser muito sacudidos, escute o que eu estou dizendo, para os novos anos da igreja nós vamos ter muitos choques, porque Deus está levando pastores para um novo nível de pastoreio, evangelistas para nova plataforma de evangelismo, apóstolos para novas configurações apostólicas, profetas para novas unções no seu ofício. Nós vamos ver que os mestres, eles terão uma habilidade totalmente diferente de ensinar as escrituras. Nós vamos começar a ver uma espécie até de miscigenação, sem entender se aquele apóstolo é efetivamente um apóstolo, ou ele está agindo como profeta ou como mestre, porque as coisas vão ficar um pouco confusas, e nós precisamos estar preparados, porque Deus vai usar a nossa vida de uma forma totalmente flexível, para conseguir interferir nas diferentes esferas, entrar em diferentes lugares e começar a tocar diferentes pessoas. Só que para isso nós vamos passar por um processo, primeiramente, de desintoxicação dos nossos julgamentos interiores, porque nós temos tribunais prontos dentro de nós, e o nosso coração é extremamente crítico, e nós ainda somos muito antecipados em criticar coisas que Deus está liberando, e nós podemos reprovar o novo de Deus, porque nós não estamos com o nosso pensamento preparado e nem o coração aberto para estar, apto para receber esse novo nível de revelação.
Por conta dos nossos preconceitos, nós incutimos o nosso comportamento em informações que são até mesmo antibíblicas, que são estruturadas em dogmas instituídos por igrejas, por denominações, por homens que desenharam um padrão engessado de vida, e nós continuamos a pensar de uma forma formatada, de uma maneira formatada do mesmo jeito que nós fomos ensinados anos atrás, sem reformular a nossa mente, o nosso padrão mental. Nós precisamos refazer os nossos valores, porque os nossos valores também estão distorcidos. Nós ainda temos muitos valores dentro de nós que são valores humanistas, não são valores do céu, não são valores recebidos na revelação e na intimidade com o alto, através da impartição do coração de Deus com o nosso coração. São coisas que nós aprendemos durante toda a nossa formação e de acordo com as influências que nós recebemos, dos discipulados que nós recebemos, das pessoas que ministraram conosco e que não compartilharam somente a palavra, mas compartilharam um jeito de enxergar o mundo que não é o jeito de Deus. E agora nós vamos passar por um processo de limpeza de todas essas bases erradas que nós recebemos, por conta das distorções equivocadas que nós temos inclusive acerca de Deus, porque o padrão que nós enxergamos Deus ele é totalmente naturalista, ele é totalmente humano, ele é totalmente racional, e a Bíblia nos orienta a nós termos um culto racional a Deus, mas não um culto à razão. Nós precisamos acessar lugares de dimensões sobrenaturais e sinais que estão à nossa disposição, porque nós não vamos conseguir cortar os vínculos com a religiosidade, que é esse primeiro processo, e nós vamos permanecer ainda dentro de fortalezas que nos travam de viver o novo de Deus, por conta de estarmos abraçados às velhas práticas. Deus ele vai começar a emergir uma nova igreja. As nossas estruturas de funcionamento, elas vão ser totalmente modificadas, e nós precisaremos estar flexíveis, se nós quisermos remir o cosmos, remir todas as coisas e sujeitá-las ao Senhor. Nós precisaremos estar com a nossa mentalidade, com o nosso coração aberto, para entender que Deus vai nos usar de formas diversificadas e flexíveis, sem engessamentos. Mas as nossas estruturas de funcionamento, elas ainda são rígidas, elas ainda são marcadas por regras humanistas. Os nossos ligamentos, ou seja, as nossas conexões relacionais como igreja, elas ainda são intencionais e convenientes. Nós buscamos escadarias para o sucesso, buscamos nos aproximar de pessoas que podem nos proporcionar portas abertas, entendendo o reino como se fosse uma espécie de business, ou de negócios, ou de um ambiente que você pode construir relacionamento por interesse. E esse tipo de relacionamento já não serve mais para a eclésia. Deus quer nos aproximar de pessoas, porque elas são eternas, porque essas pessoas são importantes, porque elas carregam dádivas, porque elas precisam ser habilitadas, ativadas, destravadas. Nós estamos aqui falando de todos os santos, nós não estamos falando de pessoas com prestígio, com visibilidade, ou que podem nos dar possibilidades de melhorar de vida. Nós estamos falando aqui do serviço do reino, porque nós estamos aqui para disponibilizar tudo que nós recebemos do alto para servir as pessoas. Deus está nos levando para esse lugar. Deus está nos levando também a mudar os nossos fundamentos, porque eu tenho visto muitos fundamentos, menos o verdadeiro, que é Yeshua, menos o fundamento principal, que é Jesus, a pedra. Eu vejo muitos fundamentos sendo construídos. Então Deus está nos levando a práticas proféticas de mudança de cenário. Eu não estou falando somente de atos presumidos místicos, de você sair fazendo xixi nas portas da cidade. Se Deus está te conduzindo a algum tipo de manifestação nesse ambiente, escute, eu não estou desprezando esse tipo de manifestação. Eu creio que muitas dessas manifestações, elas são genuínas, mas nós precisamos perder essa mentalidade mística, que se movimenta somente nesse campo dos atos
que são irresponsáveis porque não te comprometem. E nós precisamos passar a ter práticas proféticas. Atos proféticos são atos efetivamente, ações. É você olhar para uma favela, é você olhar para um prostíbulo, é você olhar para um orfanato, e mesmo que a sociedade e a comunidade tenham olhado para aquele lugar e dito, não há mais esperança, você ter como base uma palavra do céu, e caminhando sobre essa palavra, transformar realidades. Você vai avançar no território, não somente com intercessão, proclamação e adoração, embora esse ambiente, ele gere uma espécie de cataclismo, ou uma espécie de terremoto naquela localidade, porque atrai o céu para a terra. Entretanto, não é só isso que vai fazer a diferença, é o que vai ser ativado a partir disso, porque as pessoas serão habilitadas a avançar no reino, cuidando do órfão, da viúva, do necessitado, e legislando pela causa do reino de Deus. Isso é que vai fazer com que o reino de Deus ele seja expandido. Em relação à profecia, nós vamos parar de dar profecias pessoais para benefício próprio, porque hoje é muito fácil nós ministrarmos a empresários, visitarmos suas empresas, darmos 3 pulinhos, dar um repleplé, dar um salto e dizer que Deus está abençoando o camarada, e daqui a pouco ele faz um cheque, põe no seu bolso, você vem embora. Deus não precisa mais desse tipo de profeta que relaciona por interesse. Deus quer profetas que tenham uma mentalidade diferenciada, que movam-se efetivamente no Espírito. E quando eu falo de profetas, eu não estou falando somente do ofício, eu não estou falando do ministério, eu estou falando do encargo que foi dado a todos os santos. Repita comigo, todos os santos, porque nem todos são profetas, mas todos nós podemos profetizar. Você vai começar a se movimentar debaixo de uma plataforma de inspiração divina. Deus vai começar a te dar criatividade do alto. Você vai ler a Bíblia de uma maneira diferente, agora com revelação. Você vai ter uma diversidade de dons que você nunca tinha experimentado. Deus vai começar a te levar para ambientes diferentes que você experimentou. Nós infelizmente queremos colocar o reino de Deus dentro de uma estrutura corrompida e ele não cabe. Você precisa primeiramente refazer a estrutura e depois colocar o reino dentro. Você precisa primeiro entender o reino na sua complexidade e na sua simplicidade, e vivê-lo na integralidade, para depois então começar a se movimentar e realmente estruturar o reino. Pastor Fernando deve estar nos ouvindo pela internet. Pastor Fernando Tolentino é um grande amigo, e eu não diria que é uma perda, porque a distância não diminuiu o nosso relacionamento e o nosso vínculo, mas eu acho que vai me matar depois que eu falar isso. A distância, o Fernando construiu na verdade ele comprou uma cama King Box, e depois ele construiu a parede em volta para colocar a cama dentro, porque a cama dele é tão grande, gente, que não cabia dentro daquele ambiente. E agora o Cristiano e a Silvana estão morando na casa do pastor Fernando. Eu não sei como, mas a Silvana conseguiu cair da cama, mesmo ela sendo grande. Mas o que eu digo com isso? É que na verdade a nossa revelação de reino, ela está expandindo as paredes. O nosso lugar de intimidade está expandindo as paredes, está indo para fora daquilo que nós estávamos convencionalmente acostumados. E como é que eu vou fazer para funcionar nessa cultura do reino? Através da expressão da verdade, que é o Messias. Não existe algo mais simples para que nós venhamos a viver. Qualquer outra coisa é método, qualquer outra coisa é ideia, mas não é revelação.
Nós precisamos voltar à estrutura que é o Messias. Nós precisamos voltar à verdadeira comunhão. E eu agora faço uso das palavras do pastor Davi, que um dia desses ministrou no culto de ceia. Ele falou uma coisa muito pontual. Ele disse: nós podemos estar reunidos, mas podemos não estar em unidade, porque nem em todas as vezes que nós estamos reunidos, nós estamos efetivamente unidos. E onde Deus está, é onde há a unidade. Então, enquanto nós estivermos num lugar em que há muitas visões totalmente diferenciadas, há muitas discussões dogmáticas, há muitas expressões diferentes, e não houver no nosso coração uma abertura para a compreensão da diversidade, nós não vamos conseguir atrair a presença de Deus. Porque nós precisamos entender o processo das pessoas e a diferença de cada uma delas, e como cada uma delas funciona no reino. Nós precisamos resgatar o ensino das Escrituras, e eu não falo de doutrinas humanas, eu falo do ensino da revelação. Eu falo do ensino do funcionamento, despertar os santos a viverem o que Deus tem para ela nesses tempos. Há tantas pessoas com dons, talentos, habilidades escondidos entre os bancos das igrejas, esperando serem ativados, esperando serem habilitados, e estão de domingo a domingo escutando a mesma ministração, sem terem um contato com alguém que vire a chave em seus corações e traga à luz aquilo que Deus impartiu na eternidade e os posicione num trilho para que elas comecem a funcionar naquilo que elas foram chamadas para fazer. As pessoas estão cansadas disso, elas querem algo diferente, porque existe algo queimando dentro do coração delas e pedindo: eu preciso vir para fora, eu preciso vir para fora, eu preciso iluminar, eu preciso iluminar. Há pessoas queimando entre nós, que precisam ser habilitadas para levar para esse novo lugar. E outra coisa que Deus vai reformular é a nossa conduta. E eu não estou falando de moral, eu não estou falando de ética, eu não estou falando dessas bases humanas legalistas, eu estou falando de um padrão que os céus bradam, que os anjos clamam: santidade. Nós precisamos acessar esse lugar que vai além da moral, da ética, do bom e do mal, do certo e do errado, que é justamente fazer aquilo que nós fomos chamados para fazer ao modo de Deus, entendendo o nosso sacerdócio, entendendo a nossa diferenciação com o pecado. Isso vai restabelecer no caos a ordem do céu para a terra. É como o vale de ossos secos. Deus vai começar a liberar sobre as nossas igrejas uma ordem divina. As coisas começarão a se movimentar de acordo com a profecia, não mais de acordo com a conveniência, não mais de acordo com a politicagem, não mais de acordo com as relações humanas, que estão totalmente longe daquilo que Deus planejou. Deus levantará homens e mulheres de autoridade no Espírito. E autoridade não significa poder, porque nós não estamos falando de cargos ou posições, nós estamos falando de encargos no Espírito, vindos sobre caráter refinado, pessoas que foram renovadas pela aliança que Jesus fez. Os ofícios ministeriais começarão a ser respeitados. As pessoas não serão obrigadas a fazer as coisas porque agora existe uma lacuna e elas precisam encaixar uma demanda e absorver um trabalho. Não, elas serão chamadas para fazer algo e funcionarão naquilo que elas foram chamadas para fazer, e serão respeitadas na sua personalidade, na sua individualidade. Deus está trazendo um tempo para a igreja de poder territorial, com um avanço, onde os santos serão ativados para influenciar todas as camadas da sociedade, influenciando todos os lugares da sociedade. Nós precisamos retomar o governo que é da eclésia, da basileia, da igreja, e que foi tomado. Nós estamos muito reativos, são as portas do inferno que não prevalecem contra nós e não o contrário. Falta-nos posicionamento.
mas essa mudança só virá de dentro para fora. E aí então nós estaremos debaixo de um governo do céu, onde Deus falará abundantemente em banda larga conosco, e o nosso coração estará aberto para ouvir e cumprir a sua vontade. E aí, querido, inevitavelmente você vai influenciar, seja na sua família, no seu ambiente de trabalho, na fila do banco, no estacionamento, no hotel, no seu ministério, na plataforma, fora dela. Você vai entender que você é a igreja, e que Deus está habilitando em você coisas novas que você não conhecia, que estão escondidas em você, e que isso está emanando. Você é um portador de glória. Isso está sendo extravasado, porque você vai ter mais do que nunca convicção do seu chamado. Levante sua mão. Chega de dúvida em relação a quem você é. Você está comendo a isca de Satanás. Jesus, ele recebeu do próprio diabo: se tu és o filho. Muitos de vocês estão recebendo informações deturpadas acerca da identidade vocacional para a qual vocês foram chamados. As pessoas duvidam se vocês são verdadeiramente apóstolos, profetas, mestres, pastores. E eu quero declarar que essa identidade está vindo para fora nesta manhã. Esqueça as mentiras. Feche os seus ouvidos para as distrações. Assuma a sua verdadeira identidade. Posicione-se no reino. A unção escoará sobre a sua cabeça. A unção será liberada sobre a sua cabeça. Repita assim comigo: Senhor, eu te peço perdão por dar mais ouvidos ao diabo do que me empoderar da tua palavra que foi liberada sobre mim. Eu serei o que eu fui chamado para ser na eternidade. E hoje eu me posiciono, não retrocedo, não regrido, mas avanço para aquilo que foi planejado sobre mim. Oh! Repita comigo: suporte, resiliência. Eu passarei por tudo, mas não perderei a minha essência. Eu sei quem eu sou nele, e eu sei quem ele é em mim, e nós somos um só. Sente, sente, não decole. Segundo chamado, segundo teste que você vai passar. Repita comigo: julgamento sacerdotal. Abra comigo rapidinho lá, Marcos 14, 53. Os sacerdotes de ordens antigas, que permanecem ainda em ofícios ultrapassados, questionarão a sua forma de movimentação. E levaram Jesus ao sumo sacerdote,
E ajuntaram-se todos os principais, os sacerdotes, os anciãos e os escribas. Repita assim comigo: deixa bater. E Pedro seguiu de longe até dentro do pátio do sumo sacerdote, e estava sentado com os servidores, aquentando-se ao lume. E os principais dos sacerdotes e todos os do concílio buscavam algum testemunho contra Jesus para o matar, e não achavam, porque muitos testificavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram coerentes. E levantando-se alguns, testificaram falsamente contra eles, dizendo: nós não ouvimos dizer, eu derrubarei esse templo construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, não é feito por mão de homens. E nem assim o testemunho era coerente. E levando-se o sumo sacerdote no sinédrio, perguntou Jesus, dizendo: nada responde? Não falas nada do que testificam contra ti? E aqui está o segredo. Mas Jesus calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse: tu és o Cristo, filho do Deus bendito? Nós recebemos uma visão clara do céu, e Deus está ampliando o processo de reino dentro do seu coração. Você tem uma palavra. Quantos aqui tem uma palavra? A palavra do Fábio foi muito pontual quando ele disse que nós precisamos retomar a palavra para contextualizá-la no tempo e para vivê-la para o cumprimento do propósito. Isso está dentro de você de forma latente, isso precisa vir para fora. Mas quando ela começa a vir para fora, quando ela começa a ganhar corpo, quando ela começa a ganhar projeção, porque talvez você estava escondido, você estava oculto, você estava em lugares em que as pessoas ainda não tinham percebido a ameaça que você poderia causar, a zona de conforto que elas estavam acostumadas. E aí, por conta disso, você começa a ser questionado por conta das suas atitudes, por conta dos seus comportamentos, por conta das suas escolhas, por conta da maneira com que você está se movimentando. Mas isso é muito complicado, porque chega num momento desse, nós achamos que estamos pecando, porque afinal de contas é o sumo sacerdote que tem se levantado contra nós. Afinal de contas nós estamos indo contra as autoridades. Afinal de contas nós não estamos obedecendo os processos de submissão e rendição a uma autoridade. Nós estamos quebrando princípios de cobertura, nós estamos entrando em lugares de desonra, porque justamente pessoas que estavam conosco no mesmo ambiente começam a nos questionar em relação às nossas atitudes, assim como Arão e Miriam começaram a questionar Moisés, assim como os próprios da casa de Davi começaram a persegui-lo, e você começa a passar por esses processos. E aí você vai ter que romper, inevitavelmente. Só que essas rupturas, elas não podem ser provocadas pelas suas emoções. Enquanto você não tiver uma palavra, permaneça nesse mesmo lugar em silêncio. Pastor, mas eu vou morrer. Mas Deus te quer morto mesmo. Parece que eu estou desajustado nesse ambiente, ele não combina mais comigo, eu não sirvo mais para essa configuração. Houve uma ruptura, e essa ruptura ela vai causando sequelas terríveis, tanto nos relacionamentos, quanto vai reverberando para todo o outro povo que tinha você como referência, e também vai trazendo problemas na sua alma, no seu físico, no seu espírito, e a sua conexão direta com o céu vai se perdendo. Eu não gostaria de tocar nisso, mas é necessário. Caifás aqui ele representa a autoridade, e autoridades que vão, não tem jeito, jurar falsamente contra nós, e você vai ter que suportar a calúnia, a difamação, a injustiça, a ofensa, os machucados, porque isso vai te dar fibra para suportar o nível de glória que o propósito vai trazer posteriormente. Se você não se submeter a uma liderança injusta hoje, isso não te habilitará amanhã para fazer a coisa certa. Eles vão comentar histórias irreais acerca da sua vida, vão roubar a sua dignidade, vão te rotular como coisas
terríveis, vão construir teias e situações embaraçosas, você vai ser envolvido em manipulações, em conchavos, em picuinhas, em degradação moral, mas nesse momento, o silêncio é o maior segredo e conselheiro. Para os americanos, quiet. Olhe para outra pessoa que está ao seu lado e diga assim: silêncio, baixe a cabeça e se cale. E não somente para a pessoa que te ofendeu, para os outros também, a quem você recorre para lavar o seu coração sujo. Porque muitas vezes nós somos aprovados no primeiro momento, quando nós somos atacados, ofendidos e calamos, porque entendemos que aquele é o posicionamento. Porque se essa pessoa não foi até Deus para saber quem você é, não é você que vai tentar convencê-la. Agora, quando você sai dali infeccionado, cuide para que a sua ferida purulenta, ela não traga de forma contaminadora uma bactéria que vai infeccionar outras pessoas, porque são causas suas, individuais, são relacionadas ao seu próprio coração. Deus precisa tratar isso primeiramente em você. Então deixe Deus pelejar pelas suas causas. Volto a dizer, se essas pessoas não ouvem Deus e não sabem quem você é, não são as suas palavras, a força do seu braço e os seus argumentos que vão tentar convencê-las. Agora uma coisa eu digo, não deixe rastros, porque eles buscaram algo a falar contra o Senhor e juraram contra Ele falsamente, injustamente. Eles precisam buscar em você e não encontrar nada sólido que deponha contra o seu caráter. E aí sim, bem-aventurados sois vós, quando qualquer um falar questões falsas a seu respeito. Existe uma bem-aventurança para aqueles que estão protegidos e guardados no Senhor. Esse é um segundo processo de estabelecimento dessa igreja interior que o Senhor quer fundamentar. E Deus começa então a fortalecer a sua verdadeira identidade. Porque no momento em que você é caluniado, injustiçado, no momento em que você é ofendido, que você é machucado, que você é ferido intimamente na sua dignidade e na sua moral, que você é lesado, que você é roubado, que você é humilhado, nesses processos todos, a sua grande tendência é ir para um lugar de passividade e achar que os outros estão corretos e assumir a identidade que os outros deram a seu respeito e perder aquilo que Deus entregou para você como palavra. Deus quer nos fazer resilientes, mesmo passando por esses processos dolorosos de confronto. Silencie, baixe a cabeça e cale, não se defenda, permita que o Senhor te justifique e passe por esse processo, porque o tempo passa e o propósito se cumpre e os frutos aparecem. A injúria, a difamação, a contenda, a perseguição são instrumentos de Deus para fortalecer a nossa identidade e também para nos fazer mais parecidos com Cristo, porque afinal de contas o nosso modelo aqui nesta manhã, nessa palavra, é o próprio Messias. E esses dias difíceis, eles não vão te excluir do reino, porque mesmo injustiçado, caluniado, envergonhado e humilhado, você permanece com o reino dentro de você em expansão. E eles podem ter roubado o seu dinheiro, a sua dignidade, a sua igreja, mas eles não roubam o reino que está estabelecido dentro de você. A palavra que foi liberada da eternidade não pode ser arrancada. Isso está vinculado ao seu espírito. Isso é profecia, e Deus não volta atrás daquilo que libera. Isso está impregnado nas suas entranhas. Dias difíceis acontecerão, mas eles não vão te excluir do reino, porque você está no reino e Ele está dentro de você.
E aí você começa a olhar um e outro e dizer: meu Deus, mas essas pessoas fazem coisas piores do que eu, e parece que elas estão sendo mais valorizadas do que eu, e para essas pessoas nada disso acontece, e acontece justamente comigo, porque você começa a fazer uso da sua justiça própria, que é como trapo de imundícia. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: na vida, sucesso não é alcançar os valores dela, mas é alcançar valores do céu nela. Não se compare. Terceiro processo, repita comigo: sinédrio. Mateus 27, rapidinho. Quantos me toleram mais um pouquinho? E chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes, os anciãos do povo, formaram juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E maneteando, o levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Então Judas, que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata, e os príncipes dos sacerdotes e dos anciãos, dizendo: pequei, traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram: que importa? Isso é contigo. O terceiro processo em relação ao sinédrio fala da traição. É pior do que qualquer ofensa que alguém que não tem vínculo com você tenha feito. Judas, ele se suicida, talvez pela decepção, pela frustração, depois dele ter vendido Jesus, ter comercializado o Messias, ele se culpa. Então deixa eu falar uma coisa para você: a pessoa que te trai, depois morre pela culpa que carrega. Deixe Deus lidar com as coisas do jeito dele. Traidores morrem de culpa. Então, se você está nessa manhã aqui e você traiu alguém, volte lá e conserte. Porque essa palavra é muito boa quando massageia o nosso ego, quando nos super protege. Mas eu quero que nessa manhã você faça uma autorreflexão. E se em algum momento, de alguma forma, você não traiu, você precisa voltar ao lugar onde você quebrou a aliança e reconstruir. Faça isso urgentemente, porque gradativamente você vai se matando, por carregar em você a consciência de que você cometeu um erro com alguém que não merecia. Mas para nós que somos traídos, não há nada pior do que nós sermos apunhalados pelas costas, justamente pelas pessoas que nós mais amamos, pessoas que caminham conosco, que comem na mesa conosco. Não há nada pior do que nós sermos enganados pelas pessoas que caminham do nosso lado para a conclusão do processo. É justamente isso, elas também fazem parte do processo, elas são necessárias para o cumprimento do propósito. Naquela hora da raiva, nós criticamos as pessoas por conta das coisas que aconteceram conosco, mas nós não podemos parar aqui, precisamos permanecer, precisamos continuar. Isso são permissões de Deus para nos quebrantar, e nós não podemos continuar também a vida sangrando por conta dessas punhaladas que recebemos, vivendo estruturados na amargura, no ódio, no desprezo, em situações que estão matando o nosso coração por conta do orgulho ferido. Nós precisamos nos desvincular dessas dores que nós trouxemos. Isso está impedindo a aceleração do propósito, porque um profeta doente decodifica a mensagem do céu. Se a sua alma está enferma, se a sua alma está doente, aquilo que Deus liberará da eternidade não terá sentido para o seu espírito. E quando você for transferir, você vai transferir encharcado das suas dores, pesado das suas mazelas, e a palavra não sairá pura como Deus deseja. Deus precisa te trazer novamente para um lugar de alinhamento. O quarto ponto, vamos lá comigo, Lucas 23, é o processo penal.
são as acusações, mais algumas delas. Então Pilatos, ouvindo falar da Galileia, perguntou se aquele homem era galileu, e sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. Pilatos lava as suas mãos. Até aqui. Presta atenção aqui em mim, gente. Esse é aquele momento que você está passando por conta de toda a revolução que Deus está causando na sua vida, e que você sabia que você poderia contar com aquela pessoa debaixo d'água, que aquela pessoa jamais te abandonaria, que era alguém de aliança e que te dava toda a cobertura e que te protegia em toda e qualquer situação. Mas nesse momento, ela não faz isso, porque Pilatos, como um presidente, ele teria a possibilidade de liberar Jesus, mas ele não faz. Ele lava as suas mãos, ou seja, eu não tenho absolutamente nada a ver com isso. E aí você vai ser submetido a momentos que você vai ter que gritar sozinho, trancar a porta do seu quarto, em intimidade com Deus, berrar, esbravejar, chorar, gritar, esmurrar sua carne na parede, porque são os momentos de solidão, de reclusão, que a rejeição vai bater forte no seu coração, de rechaço, que você vai ser considerado um leproso, porque quem era para se levantar para te defender não faz isso. Deus te deixa sozinho, justamente para provar as suas convicções. Eu vou ver se aquilo que eu estabeleci dentro desse camarada é verdade ou não, se aquilo que eu desenhei como projeto de vida para ele se transformou num propósito eterno ou não, se ele realmente entendeu a mensagem que eu compartilhei com o espírito dele, ou ele só quer viver em círculos, ou viver em ciclos, vivendo a sua vida. Ele não quer viver a minha. É um momento de nós abnegarmos dos nossos direitos, abrir mão das nossas defesas, e entender que nós somos sozinhos mesmos, e é que é Deus quem cuida de nós. Não adianta você colocar a sua expectativa, as suas experiências, porque nesse momento você vai ter que depender exclusivamente do Pai. É como José na cisterna, jogado pelos irmãos. As pessoas que poderiam interceder por você, que poderiam te proteger, que poderiam clamar por você, que poderiam te tirar daquela situação, elas não fazem, e você será exposto injustamente, e vai ter que passar por esse processo sozinho. E Deus faz isso para expor o nosso ego, para matar o nosso orgulho, para baixar a nossa crista, a nossa soberba, porque por muitas vezes nós colocamos a nossa expectativa e a nossa esperança em homens, achando que as pessoas poderiam fazer qualquer coisa por nós, mas a nossa verdadeira expectativa precisa estar em Deus. Eu ainda continuo acreditando nos mandamentos recíprocos, mas com os mandamentos recíprocos sempre há risco. Nós precisamos ainda entregar o nosso coração a Jesus. O quinto, Lucas 23, do 8 ao 12. Quantos me acompanham? Vocês ficaram meio quietos, eu estou assustado. Lucas 23, do 8 ao 12. Esse é o quinto processo, é o processo da manipulação. Muitos de nós, como profetas, achamos que derrubamos Jezabel. Se tem uma coisa que o diabo é persistente. Se tem uma coisa que ele não tem, é pressa. De vez em quando ela vem atormentar seus pensamentos, seus sentimentos, suas emoções, trazendo crise, complicações. Só que quando você acha que a venceu, que a derrubou da janela, as paredes são salpicadas com sangue, ou seja, a estrutura está contaminada e consagrada, e ao cair de cabeça para baixo, ela deixa a palma das mãos, a planta dos pés e a cabeça, ou seja, ela ainda tem controle, ela ainda tem como se movimentar em relação ao serviço, e ela ainda conquista território. E sem falar nisso, ela deixa uma herdeira chamada Atalia, que na verdade governa como homem, tem nome de homem, mas é uma mulher, porque a grande força dela
é mudar, transmutar a sua identidade, para que você não viva encaixado no propósito que Deus estabeleceu. E o processo de Atalia é um pouquinho pior do que Jezabel, porque Jezabel faz colisão direta. Atalia mata remanescentes, aqueles que sobraram da perseguição, que ainda estão adoecidos e cansados, os filhos. É sobre esses que ela vem. E aí, quando nós vimos aqui, esse é um processo político, e eu quero fazer uma distinção entre política e politicagem. Levante sua mão comigo. Eu não estou falando de uma das montanhas da sociedade que precisa ser conquistada. Nós estamos vivendo um momento de muita crítica em relação à estrutura moral da nação, um momento de muita denúncia em relação aos padrões éticos da nação. Nós estamos vendo crises econômicas, financeiras, e isso tem tomado, esse espírito de murmuração tem tomado a igreja. Eu não estou falando da política no sentido de legislação legitimada por Deus, em que um sacerdote do Deus Altíssimo, imbuído de uma palavra, ele ocupa um lugar para transformar a sociedade em favor do reino. Eu estou falando das politicagens que existem nos bastidores e que fazem com que você se corrompa. Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que ele viria fazer algum sinal. Lembra que talvez você tenha sido rejeitado, rechaçado e reprovado antes? Cuide para que o seu coração carente de atenção e necessidade de visibilidade não seja pego agora por estruturas de poder que estão interessadas naquilo que você faz e não naquilo que você é. Porque você pode ser facilmente embotado, enganado, ludibriado por esse espírito que está interessado em você, como se você fosse uma atração de circo. Está interessado naquilo que você faz e não naquilo que você carrega, não naquilo que você é, não na sua essência. Então, interrogavam com muitas palavras, mas ele nada respondia. E estavam os principais dos sacerdotes, os escribas, acusando com grande veemência. E Herodes com seus soldados desprezou-o, escarnecendo dele, e vestiu com uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. A politicagem, a manipulação, ela faz isso. Ela tenta te colocar num lugar de visibilidade, mas na verdade o objetivo é te derrubar e te destruir. E no mesmo dia Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos, porque antes eles andavam em inimizade um com o outro. Os Herodes da vida, eles querem nos comprar e nos tratar como atração de circo. Uma das coisas mais importantes desse texto aqui para mim é o fato de que Herodes e Pilatos, eles não se davam, e por conta da presença de Cristo naquele lugar, eles começaram a ter comunhão. Jogos de interesse, busca de relacionamento por interesse, por conveniência, estruturas políticas de proteção infiltradas. Eu não estou falando de fidelidade, eu não estou falando de aliança, eu estou falando de vínculos profanos, gerados pelas trevas. Eles só estão interessados em usurpar os seus dons, em usar os seus talentos, em sugar as suas habilidades. Eles só estão interessados em celebrar os sinais que você produz, os prodígios que você manifesta, as maravilhas que te seguem, mas eles não estão interessados no seu coração. E se você não tem uma identidade profética, você cai, porque você não vai ter discernimento para conseguir interpretar essas diferentes formas de relacionamento, porque é um engodo. Nós somos muitas vezes livres do pecado, mas nos transformamos numa presa fácil para o engano. Padrões de governo nas nações acontecem assim. Repita assim comigo:
Abra comigo, Ezequiel 13 e 18. Ezequiel 13 e 18. Obrigado, Espírito Santo. E disse: assim diz o Senhor Deus: ai daquelas que costuram pulseiras mágicas, olha só, espíritos que te maneteiam, que te amarram, que te prendem e que te sugam, e que depois você não consegue ter escapatória, porque você está na mão dessas pessoas, e fazem véus para diferentes comprimentos nas cabeças, ou seja, algumas traduções falam venda nos olhos, a fim de caçarem as almas. As suas almas ficam presas por conta dos vínculos profanos construídos. Caçareis as almas do meu povo, mas preservareis as suas próprias vidas. Ezequiel está falando de um processo que está acontecendo na igreja, chamado vendas mágicas, véus costurados sobre véus que vão cobrindo a visão profética e impedindo as pessoas de enxergarem a realidade e a verdade. Chega num determinado momento que você diz: eu só posso estar ficando louco, porque só eu vejo isso e ninguém mais vê. Só eu que estou conseguindo ter o discernimento e a clareza dessas coisas, e parece que está todo mundo encantado e embotado e não consegue perceber a verdade das coisas. E gradativamente, quando você não enxerga, quando você não ouve, por conta daquilo que foi colocado na sua cabeça, a cabeça, embora represente Jesus, ela também é um instrumento de percepção profética, porque é com ela que você ouve o céu, que você enxerga o propósito, que você fala com autoridade, que você sente o perfume da adoração, ou seja, a sua sensibilidade espiritual está totalmente conectada, inclusive o seu equilíbrio em relação à sua cabeça. E quando você está com esses véus que foram costurados pelas manipuladoras na sua cabeça, você está impedido de enxergar, e onde não há profecia, o povo começa a se corromper, esse ambiente começa a se degradar, porque o espírito da profecia não tem mais liberdade para se mover naquele ambiente. E isso não acontece do dia para a noite. Quando você percebe, isso já são estruturas que foram sendo fundamentadas durante anos, porque isso é um trabalho metódico, é um trabalho persistente, é um trabalho organizado. Não é uma maldição exposta, não é uma palavra maldita que você bate contra ela, mas é um acúmulo de vários véus que vão sendo colocados sobre a sua cabeça. A Babilônia vai forjando ataduras na sua mente, impedindo você de pensar no padrão do céu e de enxergar o propósito e de liberar a voz profética e de ouvir e obedecer aquilo que Deus está mandando. E você chega nesse lugar e as pessoas estão totalmente engessadas e embotadas, porque essas vendas, elas vão se apropriando da vontade das pessoas, por conta do ambiente de manipulação que elas estão sendo conduzidas. Elas estão sendo induzidas a um comportamento em comunidade, em coletividade, cultural, totalmente robotizado. As pessoas não têm expressão, elas não são respeitadas na sua identidade, na sua individualidade, elas não podem exercer seu ofício, porque elas são feitas em série. E essas vendas mágicas vão ativando tudo que é humano, tudo que é natural. Eu não sou contra a expressão de Deus no homem. Eu tenho uma linha calvinista que me faz acreditar que aquilo que é produzido a partir do homem também expressa Deus. Mas quando eu falo desse governo humano, eu estou falando de um governo que lança fora o governo de Deus e impõe as suas próprias regras.
que está como Efésios 2, de 1 a 2, ou seja, a sua mentalidade ainda está presa ao príncipe desse século. Aquela oração que Fábio fez ontem, de nós sermos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, precisa acontecer, porque nós podemos estar dentro de uma igreja, com uma placa denominacional na frente do salão, frequentando os cultos, de mãos levantadas durante o louvor, participando ativamente de um ministério, e ainda assim presos em cativeiros de trevas, totalmente amordaçados por padrões humanos de controle, de manipulação e de politicagem. Nós não estamos vivendo a liberdade, mesmo estando no lugar em que nós precisaríamos ser livres, porque essa perspectiva desses poderes governantes desse século estão impactando ativamente não só o mundo, mas estão entrando nos altares e nas plataformas das igrejas, ensinando, incutindo ensinos bíblicos em cultos regulares, padrões naturais humanistas, que estão chipando a mente das pessoas e fazendo com que elas não vivam mais, elas apenas existam. Muitas das pessoas perderam o sentido da vida mesmo estando dentro da igreja, porque não tem mais senso de propósito, perderam a linha daquilo que foram chamados para fazer, porque estão sendo alimentados por esse engessamento. Essa palavra príncipe, que fala de governo, ela vem de arcai, ela vem de estoiqueia, que fala de padrões elementares da cultura que estão sendo inseridos dentro da igreja, que estão sendo incutidos nas entrelinhas da palavra de Deus, que estão cobrindo os nossos olhos para enxergar a verdade, estão trazendo doutrinas pagãs para o nosso comportamento, e estão construindo uma base que precisa ser derrubada pelos novos apóstolos e novos profetas dessa geração que Deus está levantando para os últimos dias. Nós precisamos do ofício dos 5 ministérios, não hoje sobre a igreja, mas nós precisamos ser um staff, ser um apoio, ser ferramentas de ativação para que as pessoas comecem a enxergar a verdade, comecem a receber a revelação, comecem a destravar seu entendimento, comecem a ser liberadas para os seus ofícios. Elas precisam sair dessa redoma, dessa bolha na qual elas estão presas, e passar a construir outras bases. Isso, embora esteja controlando o mundo, está controlando também a igreja. E Herodes, ele representa esses jogos corruptos, que esse sistema paralelo dentro das nossas denominações ainda impõe. E não tem jeito, quando você começar a enxergar a verdade, eles vão te oferecer propostas tentadoras para você corromper a visão. Se Jesus tivesse apresentado seus sinais, seus prodígios, suas maravilhas, eles talvez teriam ficado com Jesus como um palhaço de circo, e Jesus não teria ido para a cruz cumprir o propósito, e hoje eu e você não estaríamos aqui. Você entende que você talvez esteja sendo ludibriado, mas fica que eu te dou um cargo, fica que eu te unjo, fica que eu te promovo, fica que eu te dou um novo grupo. Você começa a ser tentado e engodado para tentar corromper a visão que Deus estabeleceu no seu coração, e aí Deus começa a provar a sua integridade nesse lugar, porque você já foi tão rejeitado e tão machucado, e as suas feridas na alma são tão latentes, são tão expostas, que esses convites, aliciando o seu ego, elogiando os seus sinais, valorizando as suas habilidades, os seus talentos, elas são tão perigosas, que você pode perder a melhor onda do reino por conta disso, por conta desses relacionamentos tóxicos de politicagem que foram construídos. Então um profeta, ele é levantado para destruir o império das trevas e para edificar o reino de Deus, e não para fazer conchavo com isso, não para andar de mãos dadas com isso. Nós precisamos ter coragem, não apenas para denunciar, mas viver um novo posicionamento de vida em liberdade. E nós vamos precisar quebrar essas alianças impuras, que ainda estão sendo nutridas pelas trevas e contaminando o nosso ofício. Nós precisamos evitar esses lugares de joguinhos, em que o objetivo é desestruturar o fundamento original de Deus. Nós estamos sendo continuamente tentados a prostituir o nosso chamado, a andar de mãos dadas com as estruturas humanas que se opõem às verdades de Deus, e por conta disso nós vamos esmorecendo na fé.
porque daqui a pouco não vai sobrar nada, porque você foi vendido pela unção, você foi garantido pela unção, e agora só sobrou a unção, porque a sua espiritualidade está a zero e o seu coração está vazio, porque você sabe que está em desobediência à palavra que você ouviu na origem, e você não está andando conforme o propósito, porque você se corrompeu. Não venda a sua unção, não esqueça de que você foi levantado para confrontar o pecado. Deus, Ele vai usar você para dar testemunho como um profeta da pessoa de Jesus Cristo. O falso profeta, ele até ensina a verdade, mas ele não pratica. Você pode estar num lugar falando das coisas que você acredita, mas o seu coração, por conta das conveniências, ainda está nesse ambiente, porque você recebe um bom salário, tem visibilidade ministerial e tem uma carreira a seguir. Você talvez esteja num lugar porque os seus filhos podem pagar uma escola particular. Você esteja num lugar porque você tem um salário e tem um plano de saúde. Você esteja num lugar porque eles te dão um carro e te dão um bom salário no final do mês. Você pode viajar quando você quiser com a sua família. E aí você vai se corrompendo, entendendo que essa não é a verdade de Deus para a sua vida. Mas por conta das ofertas que são colocadas no seu bolso, você vai gradativamente vendendo e corrompendo os seus valores. Não tenha medo de romper com este tipo de base. O Senhor que te chamou, Ele é fiel para sustentar em todas as situações. E mesmo que Ele não te sustente e você passe privações e necessidades, Ele não te deixará só nesses momentos de angústia. Seja nos vales, ou sejam nas montanhas, nos momentos altos ou baixos, Ele sempre estará no seu lado, te nutrindo, te suprindo. Nenhuma estrutura humana vale o preço de você dormir com a sua consciência pesada, de você colocar a cabeça no seu travesseiro e saber, com culpa no seu coração, que você está sendo conivente, andando de mãos dadas com coisas profanas, com coisas que desagradam a Deus, que já não funcionam mais para esse tempo, que estão em desconformidade com aquilo que Deus está promovendo. Por favor, não se esqueça de que você foi levantado para isso. Você precisa vencer a pressão do seu ego. Repita assim comigo, coloque a mão no seu coração: eu preciso vencer o meu ego. Nós estamos idolatrando a nós mesmos, e muitas vezes estamos num lugar porque nós não podemos abandonar aquele lugar que nos deram, por conta da visibilidade que aquele lugar nos traz, porque aqui eu posso mandar, aqui eu posso influenciar, aqui eu posso ter. Repita comigo também: eu preciso abrir mão da minha vida. Queridos, qual foi a parte que você não entendeu de que quando você entregou sua vida, você a entregou completamente, e você não está mais à disposição para fazer a sua vontade, mas a vontade de Deus. Mesmo que você não tenha vontade, você vai fazer, porque foi Deus quem lhe chamou. Você não está pautado em sentimentos, emoções, suprimentos de necessidade ou conta bancária gigantesca. Você está estruturado num chamado, numa vocação. Ah, pastor, mas eu desenhei um crescimento contínuo dentro da estrutura eclesiástica em que eu estou. Eu fiz alguns cursos e agora esses cursos estão emoldurando a minha sala pastoral, porque eu tenho muitos diplomas. E gradativamente eu estou subindo de supervisor, e agora eu estou coordenando um campo, e agora, queridos, por favor, isso está levando você a um crescimento contínuo para a morte, e não para o cumprimento do propósito. Você está trabalhando para você mesmo. Você está trabalhando com os seus valores para trazer retorno para você mesmo. Você não está trabalhando com os valores do reino para trazer retornos eternos. Nós precisamos mudar desse lugar. E você começa por conta disso, por conta dessa pressão do ego. Você, por conta dessa pressão do ego de manter
a sua posição, a sua plataforma, a sua estabilidade, o seu conforto, por conta de você querer manter esse crescimento contínuo que você idealizou como um plano de carreira, até chegar o dia que você talvez vai jubilar. Por conta disso, você está destruindo a você e a sua casa, pelo excesso de ativismo, porque você está trabalhando agora para mostrar retorno, para dar resultado e para mostrar seu valor, quando Deus já mostrou seu valor, quando Deus, Ele já colocou todos os resultados necessários. Quando você entra no propósito, os resultados aparecem. Quando você começa a entender que o retorno, ele não é o fim em si, mas ele é uma consequência daquilo que você vive em Deus. E se nós não tivermos, nos contentemos em fazer a sua vontade. Isso é o que importa. Não tem mais como voltar atrás. Não tem mais como voltar atrás. E se você fizer algo com as suas mãos, mas eu estou aqui para influenciar. Você precisa ter uma palavra muito severa da parte de Deus para permanecer num ambiente como esse, sendo um catalisador de mudança, de transformação e de influência. Você precisa ter uma estrutura emocional muito equilibrada e sensata, e você precisa ter autoridade no espírito para suportar, porque mesmo que você tenha tudo isso, você vai até um determinado momento, porque o próprio corpo vai te expelir. Enquanto Deus te deixa, vai. Se você tem estrutura e você sabe que você tem uma palavra, vai. Só que não vem com essa utopia de que eu estou aqui para mudar essa situação. Ninguém muda esse tipo de estrutura na força do seu braço, porque quanto mais você tenta mexer, mais você se envolve com aquilo, mais você se enreda, mais você se enleia, e você não consegue sair. Deus tem levantado para mandar na igreja hoje negociadores burocratas, que são aqueles que mandam com o seu dinheiro. Quem dizima mais tem mais visibilidade e melhores possibilidades. Deus tem levantado para esse momento militares e impositores, vestidos de terno e gravata, com uma carteira de pastor, com uma liderança ditatória, impositora. Deus tem levantado para as nossas igrejas hoje, infelizmente, religiosos influentes, que tem muitos sinais, milagres, maravilhas, carisma, e isso ainda os faz permanecer na retórica, no dom. Infelizmente, a unção é diferente da verdadeira espiritualidade, e todas as áreas começam a ser corrompidas, e essas castas, elas começam a lutar constantemente pela busca do poder, porque elas querem poder, elas querem títulos, elas querem lugar, elas querem visibilidade, elas querem aparecer, elas querem lugares de destaque, e quando elas atingem a supremacia, todas as outras pessoas precisam se submeter a ela. Isso se chama espírito de controle, Herodes e Pilatos. E onde é que nós estamos? O reino precisa de sacerdotes estadistas. Repita comigo: o reino precisa de sacerdotes estadistas. Somente levantando esses homens nós vamos conseguir influenciar as instituições cristãs para que elas reflitam o verdadeiro evangelho, a verdadeira revelação e a palavra do reino. Porque senão as influências do reino, do maligno, elas ainda vão continuar invadindo e tomando poder dessas estruturas humanas. Primeira coisa que você tem que fazer: desconstrua o governo de Mamon na sua vida. Pare de se vender por conta de dinheiro. Pare de negociar, de vender as suas mensagens, de adequar no domingo à noite as suas mensagens para não ferir A e B ou C, para que eles não saiam na igreja. Uso as palavras do meu amigo: não estamos aqui para fazer amigos, estamos aqui para pregar a mensagem.
Você precisa trazer para você mesmo liberdade de pensamento. Por favor, confronte as falsas doutrinas que foram enxertadas em você. Você precisa também quebrar as cadeias humanistas, não humanitárias, porque isso fala de mandamentos recíprocos, e também não humanas, porque a grande tentativa da religião era fazer com que os homens se transformassem em deuses, enquanto Deus se transformou em homem. E viver uma fé coerente, que seja inteligente, que seja uma fé argumentativa, estudiosa, discutível, que tenha mesa. Eu já estou indo para o final. O sexto passo, nós só temos 7. Quem me atura mais um pouquinho? Podemos dar uma atrasadinha aí de 15 minutos? Amém? Sexto, agora você vai passar pelo processo de julgamento romano, que é o processo de humilhação. João 19, do 17 ao 22. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico significa Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros 2, um em cada lado, Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Pilatos não estava de todo errado. E muitos dos judeus leram esse título porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, grego e latim. Olha o nível da humilhação, gente. Não é uma coisa só local não, tá? É caca no ventilador. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escrevas o rei dos judeus. Mas o que ele disse? Eu sou o rei dos judeus. E respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Enquanto as calúnias, olha aqui para mim, elas permanecem em 4 paredes, tudo bem, mas quanto mais você sobe de nível no reino do Espírito, mais fortes se transformam os ataques. Os lugares mais altos, os ventos são mais fortes. Quanto mais habilitado você está para galgar novas dimensões no Espírito, outras fortalezas você vai ter que colidir. O problema é que nós vamos subindo esses níveis sem estarmos preparados ou habilitados, sem termos resolvido os níveis anteriores. E por conta disso nós estamos despreparados interiormente, o nosso pensamento está fragilizado, as nossas emoções estão desconstruídas, o nosso espírito está desalinhado e nós não estamos habilitados para entrar nesse lugar. E aí começam a vir as calúnias. E aí aquilo que talvez ficaria em 4 paredes, começam então a virar os burburinhos. E aí você é entregue na boca do leão, você é colocado dentro da cova. E aí as pessoas, elas trocam a nossa identidade vocacional, colocando dúvidas em relação ao nosso ofício. As pessoas começam a duvidar da nossa dignidade. As pessoas começam a duvidar do nosso caráter. Elas não julgam mais somente agora as nossas atitudes, elas também começam a julgar as nossas intenções. E difícil coisa é quando alguém se levanta para julgar as intenções do seu coração sem te conhecer. Quando as pessoas julgam apenas as suas atitudes, mas elas conseguem te respeitar e te honrar a ponto de não julgar as suas intenções, você consegue ainda ter um ambiente de discussão saudável. Agora, quando eles começam a minar a sua dignidade, eles começam a destruir a sua imagem. Rei dos judeus era um tom de zombaria. E aí nesse momento, além de ficar sozinho, você perde os aplausos, você já não tem mais aquela grande quantidade de pessoas que você achava que estariam do seu lado. Somente os verdadeiros amigos de aliança vão estar do seu lado para te dar suporte. A sua autoridade, ela é totalmente ridicularizada. O seu nome, ele é envergonhado. Os seus títulos, eles escoam pelo ralo. E aí parece que o sistema se transformou mais forte do que a visão que Deus tem na sua vida. Parece que aquela igreja que você tanto ajudou, que você tanto serviu, que você tanto investiu, que você tanto gastou a vida, você agora quer um retorno dela. E você começa a perguntar para Deus: Senhor, o Senhor é injusto? Porque eu estou andando contra a maré, eu estou vivendo fora de uma estrutura comum,
por apego à tua palavra, e agora que eu estou nesse lugar, se levantam tantas pessoas para tentar me matar, porque Roma, nessa época, era o centro do mundo no Velho Testamento, era o símbolo magno da plenitude dos tempos, e ali Jesus teve a sua identidade questionada. E aí eu dou alguns modelos para que você siga conforme Jesus fez. Não dê nenhum passo sem que você saiba exatamente quem você é em Deus. Feche os seus olhos e ponha a mão no seu coração. Pergunte assim: quem eu sou em Deus? Esse nível talvez seja o pior nível para nós superarmos, porque nós temos uma intolerância à perda, e nós não queremos abandonar alguns lugares que Deus quer que a gente saia, porque as perdas doem demais, machucam, incomodam, frustram, querem nos paralisar. E Deus, Ele vai tocar naquilo que é exterior, para que o interior comece a fluir. E aí eu pergunto: onde está o seu coração? Onde está a sua segurança? E vamos para o último, prometo, vamos lá. O sétimo processo, repita comigo: sétimo processo. E eu quero que você faça uma reflexão sobre o seu coração nessa manhã, que é na verdade o júri popular, o último processo, quando as pessoas vão comentar coisas a seu respeito. Agora vazou, agora vazou. João 19, 15 e 16. Mas eles bradaram: tira, tira, crucifica-o. E disse-lhe Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? E responderam os principais sacerdotes: nós não temos rei, senão César. Então consequentemente entregou-lhe, e ele foi crucificado. E tomaram Jesus e o levaram. Queridos, o mesmo povo que viu falar dos feitos de Jesus, agora estava o abandonando. Por isso não estruture a sua vida nos seus dons e nos seus talentos, mas naquilo que você é em Deus. Isso é mais importante do que qualquer coisa. Só que quando as pessoas mudam de opinião a seu respeito, e você começa a receber esses ataques, essas setas, você começa a adoecer o coração, você começa a acatar essas feridas, porque a honra, ela cuida dos corações feridos. Repita assim comigo: a honra cuida dos corações feridos. Aí você vai dizer assim: pastor, então eu fui desonrado, agora chegou o momento de eu ser honrado. Alguém precisa colocar a mão no meu coração e cuidar de mim. Não, é nesse momento de desonra que as pessoas que tinham expectativas acerca de você e se frustraram com você, que projetaram em você algo e se decepcionaram e começaram a falar mal de você, as pessoas às quais o teu estilo de vida as incomoda, as pessoas que te perseguiram, te caluniaram, essas pessoas precisam ser honradas. Se você as amava, e talvez o seu nível de amor diminuiu um pouquinho, porque elas falaram coisas absurdas a seu respeito, as ame mais. Se antes elas te compravam com o dinheiro, e você mudou e elas não te deram dinheiro, pega uma oferta e leva na casa dela. Se elas falaram coisas indignas, horríveis, sentem na mesma mesa para comer. Abrace. Beije. Isso é hipocrisia? Não, isso é fé. Porque eu vivo conforme aquilo que eu creio, eu não vivo conforme aquilo que eu sinto. Só que esse é o último processo, porque é o processo do perdão. Eu quero que você entenda, feche os seus olhos agora, que todas as coisas que você passou, e todas as pessoas que te machucaram, que te ofenderam, as instituições que te rejeitaram, elas fizeram parte da construção do propósito de Deus na sua vida, e elas deram corpo para a palavra que você recebeu, elas deram estrutura para o propósito tomar uma forma.
E se você hoje está permitindo que alguma circunstância adversa, ou que alguma pessoa que te ofendeu, parasse o seu ministério, reflita a sua espiritualidade, porque a sua base está nas circunstâncias e nas pessoas, e não em Jesus. Se uma pessoa tem poder de te parar, não é ela que te governa. Se uma circunstância tem o poder de te calar, não é o Senhor que te lidera. Você precisa sair desse lugar. Se as pessoas têm o poder de controlar a sua alma, roubar os seus sentimentos, hoje você tem um sério problema de idolatria e você precisa se arrepender diante de Deus, porque elas são mais importantes para a sua vida do que o Senhor. Como é que você tem reagido dentro do propósito às feridas que causaram a você? O perdão não é uma opção, é um mandamento. E ele não é um sentimento, ele é uma decisão. E talvez você tenha entrado num nível chamado indiferença. E sabe o que é indiferença? É um nível pior do que o perdão, porque você não pode matar a pessoa fora, mas você mata dentro. E Deus está te chamando para ressuscitar essas pessoas, para trazer elas novamente à vida, porque você as matou dentro delas, de você. E sabe por que o seu ministério não rompe? Porque você está preso nessa última etapa, porque você precisa soltar e liberar essas pessoas, porque você não entendeu como Yeshua, como Messias, como o Filho de Deus entendeu, que Ele foi imolado, Ele foi morto antes da fundação de todas as coisas, e todas as pessoas que o perseguiram, machucaram, caluniaram, o transformaram em indigno, na verdade, cooperaram para que o propósito se cumprisse. Não leve para o lado pessoal, não resolva isso no campo da alma, entre num lugar mais alto chamado Espírito, não esteja preso nessa última etapa. Essa manhã é uma manhã de você fazer as pazes com o seu passado. Há muita lição hoje, e eu quero que você saia do seu lugar, você que precisa, você que está preso em uma dessas 7 etapas, desses 7 julgamentos. Nós precisamos arrancar você desses cativeiros frios que você tem vivido, de opressão, de depressão, de medo, de angústia, de pavor, de tormenta. Você que está preso com as suas mãos maniteadas, você que está com véus colocados nos olhos, tu desvendas-me numa música e me cercas de canções de libertação dos meus temores, até que todos se vão. No ventre da minha mãe escolhestes-me, teu amor me chamou. De novo eu nasci na tua família, sim. O teu sangue corre em mim. Já não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Já não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Já não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Já não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. sabe por que as pessoas te perseguem tanto?
porque elas já perceberam que você traz em você coisas que elas gostariam de ter, coisas que elas gostariam de fazer, coisas que elas gostariam de viver, mas por falta de coragem elas não conseguem romper. Então você se torna uma ameaça. Mas que sejamos como Paulo na prisão. Paulo, ele estava preso e apanhou e foi preso pelo próprio carcereiro, mas ele ministrou aquele que o prendeu, ele ministrou aquele que o colocou trancafiado em masmorras, e por conta do próprio carcereiro, aquele que o prendia ser liberto, a sua casa foi livre, o seu ministério rompeu, as cadeias foram abertas, os grilhões foram partidos. Você está livre, seja livre, livre, livre.